A promessa não te isenta de passar pelo processo. Seja bem-vindo ao Encontro com Deus. Prazer, eu sou o pastor Ricardo Oliveira. Muitas pessoas acreditam, que quando Deus libera uma promessa, o caminho será automático, vai se tornar fácil, mas biblicamente toda promessa ela vem acompanhada de um processo, e esse processo não é o castigo, é treinamento. A promessa ela revela o destino, o processo ele revela a estrutura para suportar esse destino. Deus não te dá uma promessa para te animar, Ele te dá uma promessa para te preparar. Salmo 105:19 fala: até ao tempo em que chegou a palavra do Senhor provou. Este versículo vai falar sobre José. A promessa era governo, autoridade, influência. O processo foi o poço, escravidão, injustiça e prisão. A promessa não isentou José do processo, porém foi o processo que habilitou ele para então suportar a promessa e carregar a promessa. Abraão e a promessa de uma grande nação. Historicamente falando, habitar em povos idólatras, guerras entre clãs religiosos, sem estabilidade política, esperar 25 anos, envelhecer, enfrentar a esterilidade e aprender o que é fé. A promessa ela é recebida pela fé, mas sustentada pela confiança no caráter de Deus, não pela circunstância. E aí que nós somos pegos muitas das vezes. Precisamos de algumas circunstâncias para nos mover, e não é isso que Deus está estabelecendo. Moisés e a promessa. Bom, falando de forma histórica, o Egito, no auge da dinastia, do novo império, altamente militarizado, faraós absolutos, e teve o processo foi 40 anos longe do palácio, viveu como pastor, mais abaixo, a classe social do Egito. E qual que é a lição que Moisés tirou disso? Deus tirou Moisés do palácio para tirar o palácio de dentro dele. Deus moveu Moisés daquele ambiente para tirar o ambiente dentro dele e para depois levá-lo a cumprir um grande propósito. Bom, Davi e a promessa de ser rei de Israel. Dentro do contexto histórico, Israel foi dividido entre tribos. Saul governava como rei militar, instável, e o processo foi 15 anos fugindo, vivendo de caverna a caverna, rejeitado, injustiçado. E qual foi a lição? Deus ungiu o rei Davi, mas faz Davi primeiro aprender a ser soldado, adorador, perseguido, mas não se torna como Saul, se torna alguém excepcional, extraordinário na presença de Deus. Jesus e a promessa do Redentor. Há um período histórico do Império Romano, dominado por Israel, o clima de opressão, violência, de instabilidade, processo desértico, tentação, perseguição, traição, cruz. E qual foi a lição? Se o filho não pulou o processo, você também não vai conseguir pular nenhum processo. Deus vai trabalhar com você de todas as formas. Temos então esse processo. O processo, ele não anula a promessa, muito pelo contrário, ele confirma a promessa. Quando Deus permite o processo, Ele está deixando claro uma coisa: eu confio que você vai suportar até chegar aonde eu te mostrei. O processo revela áreas que impediram o cumprimento, tais como orgulho, imaturidade emocional, falta de caráter, falta de dependência, falta de visão. O processo treina para o futuro que Deus preparou. José aprendeu a administrar na casa de Potifar, aprendeu liderança da prisão e aprendeu o governo no Egito. O processo te molda para não perder aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus te deu. Um destino grande, sem estrutura, vem a ruína, logo cai e não permanece para sempre. 3 princípios bíblicos desse processo. O primeiro princípio é: a promessa revela aonde você vai chegar, mas o processo revela quem você vai se tornar nessa caminhada. Deus não quer apenas te entregar algo, Ele quer formar algo dentro de você. A promessa é externa, o processo é interno. O segundo princípio é: o processo sempre te leva ao lugar aonde a dependência de Deus cresce. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2.
Deus te guiou no deserto para te provar e saber o que estava no seu coração. O deserto não é lugar de morte, o deserto é lugar da revelação de Deus. O terceiro princípio é: Deus te prepara no lugar que parece errado para te entregar no lugar certo. José foi treinado na prisão para governar no palácio. Davi foi treinado no campo para liderar exército. Moisés foi treinado no deserto para guiar Israel. O lugar onde você está hoje pode parecer errado, mas é o lugar perfeito para formar você. A promessa não te isenta do processo, mas o processo não cancela a promessa. Você pode perder a motivação, a força, o ânimo, a pessoas pelo caminho, oportunidades, mas não pode perder a promessa, porque quem te prometeu não mente. Números 23, 19. Deus não é filho do homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa do que ele disse. Tendo falado não faria, ou tendo dito não cumpriria. Sendo assim, se Deus te deu uma palavra, o processo nunca será desperdiçado. Tudo coopera, tudo molda e tudo constrói. Não interprete atraso como abandono. O processo de Deus, o processo de Deus na sua vida não é o ato de que Deus te esqueceu, muito pelo contrário, tá? É porque Ele está te preparando. Não sabia do processo antes da hora, né? Não sabíamos como seria o evento, não sabíamos como seria a circunstância. Porém, uma coisa é certa, que quando Deus está no governo, que quando Deus está no domínio, você pode passar porque tiver que passar. Deus vai lhe conduzir. O processo não é o fim, é a ponte. Se você está passando pelo processo, não fique desesperado. Você não está fora do plano, você só está no centro da vontade dele. A promessa te puxou, o processo te preparou e Deus te sustentou. A promessa te revela o futuro, o processo te dá maturidade para viver o futuro. A promessa não te isenta do processo, mas garante que o processo não vai te parar, que o processo não vai te impedir. Então que hoje Deus venha conduzir você, que você venha crer que tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, independente do processo. Então que você receba a força de Deus para continuar até o final. Deus abençoe.